Esqueça tudo o que você pensava saber sobre a máfia italiana na América. Prepare-se para um mergulho na verdadeira, e não mitificada, história de uma das organizações criminosas mais influentes do mundo, cujas raízes se aprofundam muito mais do que se imagina. Deixaremos de lado os clichês de Hollywood e os equívocos comuns para desvendar o verdadeiro cenário do nascimento da Cosa Nostra, repleto de intrigas, traições e uma luta implacável pelo poder. Pois a realidade, como muitas vezes acontece, é muito mais fascinante do que qualquer ficção. A máfia italiana nos Estados Unidos é, sem dúvida, uma das estruturas criminosas mais famosas do mundo. Dezenas de filmes e centenas de livros são dedicados à sua história, mas poucos ousam adentrar os primeiros anos daquilo que viria a ser a Cosa Nostra. Isso se deve, em grande parte, à escassez de informações confiáveis sobre esse período. Consequentemente, as narrativas sobre o surgimento da máfia no continente americano, criadas em um vácuo informativo e ainda hoje divulgadas por nossos meios de comunicação como as únicas verdadeiras, são frequentemente mais lendas, mitificadas, do que uma descrição precisa dos eventos reais. Felizmente, hoje, os pesquisadores acumularam informações suficientes para nos permitir, com base em seus trabalhos, aprender uma versão mais verídica daqueles tempos distantes. Portanto, se você estiver interessado em saber como realmente era a Cosa Nostra nos primórdios de sua formação nos Estados Unidos, bem-vindo ao mundo da primeira família mafiosa, além da lei. Antes de começar, é importante esclarecer a abordagem dominante para explicar as origens da Cosa Nostra. Isso ajudará aqueles que se aproximam do assunto a entender o que estou questionando, propondo, a meu ver, uma interpretação mais precisa e fundamentada. Em resumo, até pouco tempo atrás, acreditava-se que antes de 1931, a máfia americana era um conjunto pouco organizado de gangues que se confrontavam constantemente para afirmar seu líder como o chefão de todos os chefões dos mafiosos americanos. Além disso, afirmava-se que os mafiosos da velha guarda, que chegaram à América já adultos, os chamados Mustache Pitts, se recusavam categoricamente a trabalhar não só com membros de outras nacionalidades, mas até mesmo com italianos, não sicilianos de origem. No entanto, essa abordagem era contestada pelos representantes da nova escola de mafiosos, nascidos ou chegados à América em tenra idade. Eles cresceram aqui e não queriam limitar seus projetos comerciais ilícitos à colaboração exclusiva com seus compatriotas, vendo na interação internacional perspectivas de lucros muito mais elevados. No final, tudo isso teria levado a uma guerra entre a nova e a velha escola, que terminaria com Charles Lucky Luciano, que em pouco tempo eliminou, após uma conspiração, 2 chefões de todos os chefões. Exterminou dezenas de mafiosos da velha guarda por todo o país e depois convenceu os outros a renunciar ao título de chefão supremo e a instituir, em vez disso, uma comissão que resolveria as questões controversas por votação, dando assim início à famosa Cosa Nostra. Admita, isso soa mais como um roteiro para um filme envolvente do que uma história verdadeira. Tudo é muito preto e branco. Os vilões, velhos, sanguinários, cegos pela sede de poder e pela estreiteza de vistas, arrastam o grupo para trás e impedem seu desenvolvimento. Mas então aparece um novo herói que não quer o poder, que busca apenas o bem comum na forma de desenvolvimento e prosperidade. Este novo vence, o grupo se une, caminha para um futuro brilhante, ganha dinheiro, resolvendo todos os problemas juntos. Na realidade, tudo é muito mais complexo e ambíguo. Como se descobriu, velhos e novos não eram tão diferentes e coexistiam pacificamente tanto antes quanto depois de 1931. Sim, a máfia se desenvolveu e evoluiu ao longo do tempo, mas em sua história
nunca houve um profeta reformador que teria mudado tudo antes e depois. Na história da Cosa Nostra, há muito mais nuances do que o simples branco e preto, e as causas e a magnitude das mudanças diferem significativamente do que a maioria das pessoas ainda afirma. A primeira menção confiável da máfia americana remonta à família Matranga de Nova Orleans e data de aproximadamente entre 1870 e 1880. Logicamente, nossa história de hoje deveria ter começado justamente com eles. No entanto, há um mas significativo. Nova Orleans nunca foi o epicentro dos eventos que poderiam ser definidos como centrais na história da Cosa Nostra. Tudo o que era mais significativo nesse período acontecia em Nova York. Aqui viviam todos os chefões de todos os chefões. Aqui ocorreu o conflito mais extenso, conhecido como a Guerra Castellamarese, que de uma forma ou de outra afetou todas as outras cidades. Aqui havia a maior diáspora italiana, o que levou à criação em uma única cidade de nada menos que 5 famílias mafiosas. Tudo o que acontecia então em Nova York de uma forma ou de outra influenciava a máfia em todo o país. É por isso que nossa história de hoje não começa em Nova Orleans, mas no território da Grande Maçã. A história da máfia de Nova York geralmente começa com o primeiro chefão de todos os chefões, conhecido da Cosa Nostra, Giuseppe Morello, e sua família criminosa homônima. E embora essa figura seja realmente fundamental para a Maribor-Style ou para a narrativa do período entre o final do século XIX e o início do século XX, e sua história forme apenas a base da primeira parte de nosso relato, antes disso vale a pena mencionar evidências mais antigas da presença da máfia em Nova York. Em muitos casos, esses exemplos carecem de provas 100% e não devem ser considerados a verdade absoluta. No entanto, o simples fato de as evidências da existência da máfia no território da Grande Maçã remontarem a várias décadas antes do que é comumente aceito, indica que a história dessa organização pode ter raízes muito mais profundas do que sabemos hoje. As primeiras menções da máfia americana nos levam aos anos 1860 e estão ligadas a um homem chamado Michele Serramonte, que, segundo várias fontes, estava ligado à máfia na Sicília, para depois se mudar para a América, onde se dedicou à falsificação de dinheiro. Segundo os pesquisadores, Serramonte pode ter sido o primeiro chefão da máfia em Nova York. Então, 19 anos depois, a imprensa local publicou uma série de artigos sobre o imigrante Rosário Milli e seus 3 subordinados, membros de uma organização secreta chamada La Máfia. Os jornalistas chamaram Milli de líder dessa organização. E mais 9 anos depois, em Nova York, ocorreu o assassinato de um homem chamado Antônio Flacomel, que, como se descobriu mais tarde, era um informante da polícia. Ele havia conseguido fornecer ao detetive Thomas Byrne informações sobre uma sociedade criminosa secreta de italianos, nomeando entre seus membros a si mesmo, Próspero Carlo e Vincenzo Quartararo, além dos irmãos Carmelo e Raimondo Farassi, que eram ligados ao já mencionado Michele Serramonte. A investigação sobre este caso levou ainda as forças da ordem a pensar que outro potencial fundador da máfia de Nova York poderia ser o bandido siciliano Giuseppe Esposito, que fundou sua família em 1878, e o suicídio de Flacomel, segundo a versão deles, foi uma vingança por sua traição a Esposito. E, finalmente, o mesmo assassinato nos leva a um homem chamado Candolaro Buttini, que, em primeiro lugar, foi um dos possíveis participantes na conspiração contra Flacomel e, em segundo lugar, foi preso em 1896 sob a acusação de falsificação de dinheiro. A investigação sobre este último revelou que, segundo uma versão, Buttini era o chefe da máfia local e, segundo outra, era o executor de um verdadeiro chefão chamado Nicola Taranto. Como se depreende do exposto, as menções à máfia começaram a surgir em Nova York
já a partir de meados do século XIX, e todos aqueles que eram conhecidos como potenciais membros estavam, de uma forma ou de outra, conectados a outros. No entanto, no momento não podemos aceitar essas teorias como verdade absoluta, devido a uma base de provas muito escassa. E embora eu recomende vivamente que as mantenha em mente como uma alternativa para o desenrolar dos eventos, em nosso relato tomaremos como fundador confirmado da máfia de Nova York Giuseppe Morello, de quem falaremos agora. A vida e a atividade de Morello não são apenas a história de um homem. Em geral, tudo o que sabemos sobre a existência e as ações da máfia no período de 1890 a 1910 se concentrou em sua vida, e o próprio Giuseppe foi uma figura-chave na formação da máfia nova-iorquina daqueles anos. Portanto, a narrativa subsequente não é tanto uma biografia de um indivíduo, quanto uma descrição da história inicial da Cosa Nostra e de como viviam e agiam os primeiros mafiosos americanos. Morello nasceu em 1867 na Sicília, na cidade de Corleone. Seu pai, Calogero, morreu quando Giuseppe ainda não tinha 10 anos. Por causa disso, sua mãe, Angela Paetrosi, para sustentar os filhos, teve que encontrar outro marido. Este foi Bernardo Terranova. O novo padrasto foi um dos primeiros membros da organização mafiosa de Corleone chamada Protuzzi, assim como o tio de Morello, Giuseppe Battaglia. Não surpreende, portanto, que o jovem Giuseppe tenha seguido o mesmo caminho. Na Sicília, Morello conseguiu se distinguir pelo assassinato do chefe da guarda rural, chamado Giovanni Vella, do qual foi absolvido, e pela gestão de um grupo de falsificadores, pelo que recebeu uma condenação a 6 anos de prisão. Giuseppe soube de sua iminente prisão antecipadamente e em 1893 deixou a Sicília, estabelecendo-se em Nova York. Em breve, todos os seus parentes mais próximos se mudaram para lá e se estabeleceram no que então era um emergente bairro da Pequena Itália. A transferência forçada coincidiu com uma das mais graves crises econômicas americanas. Milhares de empresas em todo o país declararam falência e o desemprego em Nova York atingiu 25% até o final do ano. A família Morello Terranova, composta por 4 adultos e 7 filhos, mal conseguia sobreviver. Inicialmente, os homens se viravam com biscates mal pagos, o que, juntamente com a venda de alguns bens pessoais, permitia de alguma forma pagar o aluguel e comprar comida. Mas no final do ano, a situação em Nova York tornou-se tão desastrosa que Giuseppe foi para a Louisiana para trabalhar, onde se podia encontrar emprego nas fazendas. Lá, ele trabalhou inicialmente como vendedor de frutas e depois encontrou trabalho nos campos de cana-de-açúcar, o que permitiu que o resto da família o seguisse. Por quê? Você se perguntará. Um casal de mafiosos, Morello e seu padrasto, não retornou imediatamente às suas antigas atividades após a chegada, mas foi suar em um trabalho normal. Havia uma razão prosaica. Giuseppe tinha uma condenação pendente na Sicília e, por 3 anos, não devia atrair a atenção das autoridades americanas. De acordo com as leis da época, os imigrantes que viviam nos Estados Unidos por mais de 3 anos obtinham imunidade à deportação. Ou seja, Morello precisava não ser notado por 3 anos, fingindo ser um cidadão respeitável, para não ser expulso para a Itália, onde seria imediatamente encarcerado por 6 anos. É por isso que ele e sua família trabalharam até o final de 1896 primeiro nos campos da Louisiana e depois nas plantações do Texas. A Nova York ele retornou no início de 1897. Naquela época a crise havia passado e a comunidade italiana havia crescido mais de 3 vezes em relação a 1893. O bairro da Pequena Itália prosperava, o que abria para pessoas como Morello amplas oportunidades para atividades criminosas. No entanto, os primeiros empreendimentos conhecidos de Giuseppe, que ele abriu após seu retorno, eram totalmente legais. Juntamente com seu padrasto,
Ele se dedicou ao reboco e à sua disposição pessoal tinha um pequeno depósito de carvão, um bar e uma fábrica de tâmaras. De onde ele tirou o dinheiro para abri-los, podemos apenas imaginar, mas aparentemente não lhe ensinaram a gerenciar um negócio, pois todas as suas startups, exceto a em comum com seu padrasto, falharam. E em 1898 Morello retornou à profissão de falsificador. Por volta dessa época, ele obteve o título de chefão de sua família mafiosa. E aqui deve ser notado o fato de que as famílias, mesmo naquela época, não eram criadas simplesmente porque alguém quisesse. Morello precisava obter uma permissão para isso, mas de onde ele a obteve não se pode dizer com certeza. Poderia ser Nova Orleans, onde a máfia tinha as raízes mais profundas. Poderia ser a Sicília, como pátria direta da sociedade secreta. E, finalmente, poderia ser também Nova York, se considerarmos as hipóteses sobre o surgimento da máfia de que falamos antes. Essas hipóteses nem excluem a possibilidade de que ele pudesse ter assumido o comando de uma família já existente. Seja como for, 1 ano após seu retorno a Nova York, Giuseppe se tornou um chefão mafioso e retornou à atividade ilegal. Não havia de se espantar que ele tivesse escolhido justamente a falsificação. Em primeiro lugar, ele já havia se ocupado disso na Sicília, e em segundo lugar, em Nova York havia muitos outros sicilianos que faziam o mesmo, então não deveria haver problemas de pessoal. Morello formou um grupo de italianos de confiança que se ocupavam diretamente da fabricação das falsificações e, para a distribuição, através de um homem seu, contratou alguns pequenos bandidos irlandeses. No papel, tudo era perfeito. Do local de produção, apenas seus homens sabiam, e no campo arriscavam os irlandeses. Além disso, Giuseppe nunca entregava pessoalmente as falsificações para distribuição, confiando todas essas questões ao seu homem chamado Calogero Maggiore. Morello, como um verdadeiro chefão, permanecia à margem e observava como tudo funcionava, trazendo-lhe bons dividendos. Sua gangue imprimia notas de $5 e as vendia aos irlandeses por $2 cada. Aliás, naquela época um trabalhador ganhava $2 por dia, e embora a produção de Morello não fosse grande, eles imprimiam cerca de 200 notas por mês. Isso lhes rendia cerca de $400, o equivalente a 10 salários mensais de um operário comum. Essa atividade serviu fielmente a Morello por 2 anos, após o que foi desmantelada pelo serviço secreto, que na época se ocupava diretamente da luta contra os falsificadores. As autoridades conseguiram prender os distribuidores irlandeses, assim como Maggiore, que lhes fornecia as notas falsas. No entanto, não foi possível provar o envolvimento de Morello. Isso, porém, não significava que Giuseppe tivesse imediatamente desistido desse método de ganho. Para garantir uma maior segurança, ele transferiu a máquina de impressão e as matrizes para a Sicília, organizando a produção lá. As falsificações impressas na Itália eram então enviadas para os Estados Unidos, através da empresa de outro mafioso chamado Ignazio Lupo, proprietário de uma empresa atacadista de produtos alimentícios. O dinheiro era escondido em latas de azeite e, uma vez chegado, era distribuído não mais por meio dos irlandeses, mas com a ajuda de outros sicilianos, por todo o país. Naquela época, Morello, como novo chefão, havia estabelecido contatos com mafiosos em outras cidades da América e os utilizava plenamente para a colaboração. E, naturalmente, os métodos de ganho da jovem família mafiosa não se limitavam à fabricação de notas falsas. Eles também se dedicavam ao racket, extorquindo dinheiro de seus compatriotas empresários para trabalhar sem incidentes. O que, considerando a ampla difusão na época das atividades de extorsão da mão negra, não era nada difícil e nem sempre exigia o uso da força, pois, ao contrário da mão negra,
Os mafiosos cobravam muito menos, embora de forma contínua. A mão negra, para quem não sabe, era o nome de um tipo de extorsão difundido entre os imigrantes italianos daquele período, em que os bandidos enviavam à vítima uma carta com a imagem de uma mão negra e a exigência de uma certa quantia de dinheiro. Em caso de não pagamento, a vítima poderia ser morta. Nas primeiras fases do estudo das comunidades criminosas italianas, a mão negra era frequentemente confundida com a máfia, ou até mesmo esses conceitos eram unidos em um todo, o que é fundamentalmente errado. A mão negra é o nome de um tipo de extorsão, não de uma comunidade criminosa, e não a praticavam apenas os mafiosos. Aliás, na maioria dos casos, tratava-se de pessoas não ligadas à máfia, pois a organização criminosa siciliana ainda era muito pequena, e os crimes da chamada mão negra eram centenas, se não milhares por ano. No entanto, os homens da máfia exploraram de bom grado a indesejável fama dos extorsores da mão negra. Aliás, aperfeiçoaram até mesmo sua abordagem. Os mafiosos podiam escrever uma carta ameaçadora e depois oferecer-se para ajudar a resolver a questão, tornando a vítima devedora até a morte. Por exemplo, Morello realizou uma dessas fraudes com um médico chamado Salvatore Romano, o qual, após a ajuda gratuita recebida, foi forçado a tratar gratuitamente todos os numerosos parentes de Morello. Por causa disso, foi forçado a deixar Nova York para não falir completamente. Além da extorsão e do racket, a família Morello também estava envolvida em jogos de azar e na criação de vários trusts que controlavam determinadas áreas do campo econômico. Seu meio-irmão, Vincenzo Terranova, era o chefe de uma empresa que controlava os suprimentos de gelo, um bem muito importante na ausência de geladeiras, e outro irmão, Ciro Terranova, monopolizou todo o mercado de alcachofras, motivo pelo qual ele foi até mesmo apelidado de Rei das Alcachofras. No entanto, a família Morello, mesmo com tais resultados, estava longe do poder das futuras gerações de mafiosos. Todas as suas atividades se concentravam exclusivamente nos bairros italianos de Nova York. E quando digo que alguém deles controlava algo, roubava alguém ou extorquia algo, refiro-me exclusivamente aos bairros italianos. Na primeira década do século XX, Nova York fervilhava de gangues diversas, algumas das quais contavam com até 1000 membros. A maioria delas, obviamente, não tinha uma estrutura e uma hierarquia rígidas, motivo pelo qual, em meados dos anos 1910, quase todas se desintegrariam, mas no momento eram uma força muito séria, ainda por cima apoiada pela organização política Tammany Hall. Então, aos primeiros mafiosos, restava apenas aterrorizar seus compatriotas na Little Italy. Além disso, a composição das famílias da época não excedia 20, 30 membros, o que era outra razão para não se aventurar além de uma diáspora de compatriotas tão familiar para eles. No entanto, seu pequeno tamanho era não apenas uma fraqueza, mas também uma força. A maioria da família Morello vinha de Corleone, e muitos deles também eram parentes entre si, ou seja, eram pessoas que podiam sempre contar umas com as outras, o que tornava extremamente difícil para as autoridades forçá-las a testemunhar. Além disso, Morello, para reduzir ainda mais essa possibilidade ao mínimo, impunha uma disciplina severíssima em sua organização, punindo as mínimas infrações que potencialmente poderiam levar o grupo à atenção das autoridades da forma mais dura. Como exemplos marcantes, podem ser lembrados o assassinato de Giuseppe Catania por ter falado demais a um conhecido, em estado de embriaguez, sobre a produção de falsificações de Morello, e o assassinato de Thomas Zappotto, que havia subtraído um relógio de $1 do cadáver do bandido Benedetto Madoni. O que no final quase custou a liberdade a Morello, pois essa desatenção do subordinado ajudou a polícia na investigação do caso. Em princípio, se as autoridades tivessem provado então, em 1903, o envolvimento de Giuseppe na morte de Madoni,
tudo poderia ter terminado não apenas com uma pena de prisão, mas com a pena de morte, pois esse crime causou grande alvoroço. O assassinado foi encontrado com a garganta cortada em um barril, no meio da rua, e embora Nova York naqueles tempos tivesse visto de tudo, isso era demais até para aquela cidade. Morello queria demonstrar claramente com aquela execução o que aconteceria aos mafiosos que ousassem duvidar de suas ações. Madoni queria apenas reaver o dinheiro que havia sido dado a Morello para ajudar seu parente Giuseppe Di Primo, que acabou sendo processado. Ele considerava que, já que Di Primo havia sido preso de qualquer forma, Morello deveria devolver o dinheiro, e quando Giuseppe se recusou a fazê-lo, Benedetto ameaçou ir à polícia, assinando assim imediatamente sua própria sentença de morte. Tais medidas por parte de Morello não apenas reforçaram a disciplina dentro de sua gangue, mas também lhe permitiram emergir em toda a máfia americana. Giuseppe era inteligente e impiedoso, e por isso ganhou, entre 1903 e 1910, o título de chefão de chefões. Frequentemente a esse título são atribuídas as regalias de um rei mafioso que governava os outros chefões como seus vassalos. No entanto, não é bem assim. O título de chefão de chefões representava mais um juiz que resolvia as disputas entre mafiosos, ou seja, para fazer um paralelo muito grosseiro, o chefão de todos os chefões fazia a mesma coisa que depois de 1931 faria a comissão, com a única diferença de que acima dele havia outros dois órgãos chamados Assembleia Geral e Conselho. O primeiro era o análogo dos posteriores congressos nacionais da máfia. Era a Assembleia Geral que decidia as condenações à morte de mafiosos de alto escalão e elegia o novo chefão de todos os chefões. A reunião do Conselho, por sua vez, implicava uma composição incompleta da Assembleia Geral. O Conselho tinha o poder de resolver disputas menos importantes, enquanto o chefão de todos os chefões cuidava, digamos assim, de problemas de natureza mais cotidiana. Ou seja, na máfia, desde o seu surgimento na América, já existia uma solução democrática dos problemas, e a comissão, surgida após 1931, não seria algo globalmente novo, mas apenas uma versão ligeiramente modificada de algo antigo. E embora Morello não fosse na realidade o todo-poderoso senhor mafioso que às vezes é retratado, em Nova York ele ocupava, no entanto, posições dominantes, e o poder da máfia local era quase inabalável, o que permitia apenas aumentar os ganhos ano após ano. Segundo os cálculos do chefe do serviço secreto, William Flynn, de 1903 a 1907, a gangue de Morello ganhou cerca de $200 mil com suas atividades. Isso é comparável a 5,5 milhões em equivalente moderno. Grande parte desses fundos foram providenciados a Giuseppe pela empresa chamada Cooperativa Ignazio Florio. Essa firma foi aberta no final de 1902 e se ocupava da construção de condomínios. Morello, junto com seus sócios, atraiu como investidores centenas de pessoas, desde simples italianos a ricos nativos americanos. Até mesmo mafiosos de alto escalão de todo o país investiram nesse empreendimento, e no início tudo ia às mil maravilhas. As casas eram construídas, as ações subiam e os investidores estavam satisfeitos. Mas então chegou a crise de 1907, que por sua magnitude não era muito inferior à crise de 1893, e a cooperativa Ignazio Florio chegou ao fim. Os preços da terra e das casas despencaram, arrastando consigo o valor das ações da empresa, e os investidores exigiam de volta seus investimentos. Se Morello podia de alguma forma ignorar os processos judiciais dos cidadãos respeitadores da lei, não podia fazer o mesmo com as exigências de seus colegas de setor. Apesar de suas credenciais de chefão de todos os chefões, sobre ele pairava a ameaça real de uma condenação à morte. O dinheiro precisava ser recuperado o mais rápido possível, e Giuseppe decidiu que a melhor maneira de encontrá-lo era imprimi-lo ele mesmo.
E como naquela época a empresa de falsificação na Sicília lhe era por algum motivo inacessível, era necessário organizar uma nova oficina nos Estados Unidos. Pressionado, Morello apressou-se em reabrir a produção e cometeu um erro fatal que lhe custou a liberdade. Envolveu no trabalho de fabricação de notas falsas uma pessoa externa. O tipógrafo Antônio Comita foi enganado e envolvido nesse empreendimento, e após a conclusão dos trabalhos em 1909, não foi eliminado como testemunha indesejada. O serviço secreto rastreou Morello no outono de 1909, prendendo Giuseppe e seus potenciais cúmplices. A situação era tal que, sem a confissão de nenhum dos participantes do crime, Morello poderia mais uma vez escapar da punição. Mas a prisão de Antônio Comita, ocorrida poucos meses depois, fez a balança pender para o lado das autoridades. O testemunho de Comita, prestado em tribunal, convenceu o júri a emitir um veredicto de culpado. Morello, ciente das sentenças proferidas no passado para casos semelhantes, esperava passar na prisão de 3 a 5 anos. Portanto, quando o juiz anunciou a condenação a 25 anos, desmaiou no banco dos réus. Além de Giuseppe, neste caso foram condenadas outras 7 pessoas. 6 delas receberam de 20 a 15 anos, e o colaborador mais próximo de Morello, Ignácio Lupo, recebeu a pena mais longa, 30 anos de reclusão. Uma tão longa detenção para Giuseppe Morello significava apenas uma coisa: a família mafiosa mais poderosa acabava de ser decapitada. E como sabemos, onde se corta uma cabeça, aparecem imediatamente outras 2. As famílias mafiosas, que até então haviam permanecido nas sombras, começaram imediatamente a sair do anonimato e a se degladiar impiedosamente por seu lugar ao sol. Depois que Giuseppe Morello foi para trás das grades por um quarto de século, a história da máfia de Nova York entrou em seu período mais sombrio e sangrento. Uma guerra entre clãs se seguia à outra, e as cabeças dos chefões rolavam mais rápido do que bolas de boliche. Mas antes de mergulharmos no cerne dos eventos, quero propor, em primeiro lugar, que nos familiarizemos com os protagonistas da narrativa subsequente, para que não precisemos explicar a todo momento quem é quem, e, em segundo lugar, que ouçamos como e segundo qual princípio as primeiras famílias mafiosas se formaram, o que também será muito importante para compreender a trama futura. As 5 famílias de Nova York foram criadas por grupos de italianos provenientes de 3 regiões da Sicília: Palermo, Corleone e Castellammare del Golfo. Doravante as chamarei de clã dos palermitanos, clã dos corleoneses e clã dos castellamareses. Os palermitanos representavam provavelmente o grupo mais numeroso de Nova York. Isso se devia ao fato de que Palermo e as cidades circunvizinhas eram simplesmente maiores que as outras regiões, e, portanto, muitos mais mafiosos de lá chegaram às costas do Novo Mundo. A primeira menção de um clã criminoso de palermitanos nos remete a 1896, as figuras já mencionadas de Candolaro Buttini e Nicola Taranto. Aparentemente, um deles foi um dos primeiros chefões dessa família mafiosa. Como você deve se lembrar, essa dupla foi presa em 1896 por falsificação de dinheiro, após o que o rastro da administração do clã se perde por vários anos, ressurgindo apenas em 1902 e nos ligando ao nome de Ignácio Lupo. Em geral, por muito tempo Lupo foi considerado apenas o vice de Giuseppe Morello, mas como mostram os dados recentemente divulgados, muito provavelmente foi ele quem assumiu o comando dos palermitanos em 1902. Isso é testemunhado por vários fatos. Em primeiro lugar, uma carta do mafioso de Nova Orleans, Francesco Matisi, que escreveu a Morello. Nela, Matisi se garantia por outro mafioso, que, como ele escreveu, estava na casa de Lupo. Apenas que na casa não significava morar em um edifício, mas a pertença a um clã criminoso. Isso é confirmado também pela biografia de Joseph Bonanno,
em que ele se expressava da mesma forma ao descrever o encontro entre Maranzano e Masseria, onde o primeiro se descreveu como pertencente à Casa de Ciro, o clã de outro chefão daqueles anos. E, em segundo lugar, vários informantes da polícia afirmaram que Lupo, durante as reuniões, falava com Morello de igual para igual, e em alguns casos podia até interrompê-lo, tomando a palavra para si, o que indicava sua paridade de posição. Assim, parece que de 1902 a aproximadamente 1910, Ignácio Lupo liderou o clã dos palermitanos. Quando ele foi encarcerado, o poder passou temporariamente para seu irmão, John Lupo, que liderou a família, até que ficou claro que Ignácio não conseguiria de forma alguma deixar seu local de detenção em breve. Depois disso, o novo chefão foi eleito Salvatore d'Aquila, que obteve quase imediatamente também o título de chefão de chefões, substituindo nesse cargo o regente provisório Sebastiano de Gaetano. No entanto, d'Aquila não era mais o único chefão dos palermitanos. No mesmo período, foi fundada outra família com membros provenientes da mesma região, liderada por Manfred Mina. Se esta nova família, ou como também se diz, Borgata, tivesse acabado de ser criada, ou fosse um grupo que se separou de d'Aquila, infelizmente no momento não é possível estabelecer. No entanto, pode-se dizer que no futuro, essas duas famílias se transformariam nas atuais e bem conhecidas Gambino e Colombo. O segundo clã eram os Corleoneses, dos quais falamos muito na primeira parte. O primeiro chefão conhecido dessa família foi Giuseppe Morello, de 1910 a 1913, enquanto Morello tentava impugnar sua condenação. O poder esteve temporariamente nas mãos de Giovanni Pecoraro e depois passou oficialmente para Fortunato Lomonte. Até 1920, os Corleoneses agiram em uma frente única, para depois se dividirem em duas facções, lideradas por Joe Masseria e Gaetano Reina. No futuro, estas se tornariam respectivamente as famílias Genovese e Lucchese. O terceiro clã, que mais tarde se tornaria a família Bonanno, era composto predominantemente por pessoas originárias da região de Castellammare del Golfo. O primeiro chefão conhecido dos castellammareses foi Paolo Orlando, que chegou pela primeira vez à América em 1900. Orlando permaneceu nessa posição aproximadamente até 1910, após o que renunciou voluntariamente. Seu sucessor foi Sebastiano de Gaetano, que nesse período também ocupou o papel de chefão de todos os chefões. De Gaetano deixou ambos os seus cargos em 1912, e a Borgata Castellammarese foi liderada por Nicola Ciro, que se aposentou em favor de Salvatore Maranzano apenas em 1930. Como você provavelmente percebeu, as futuras 5 famílias, nos primórdios de seu nascimento, formaram-se segundo um princípio de parentesco ou de origem, e não há nada de estranho nisso, se considerarmos que a máfia é, antes de tudo, uma sociedade secreta e só depois criminosa. Os líderes das jovens borgatas americanas reuniam ao seu redor aqueles que conheciam pessoalmente, ou aqueles pelos quais podiam garantir conhecidos e mafiosos. E se lembrarmos que naquele período todos eram imigrantes de primeira geração, em que recomendações eles poderiam confiar, se não nas palavras de cúmplices que conheciam ainda na Sicília. Assim acontecia que um hipotético corleonês que chegava aos Estados Unidos se ligava a outros corleoneses como ele. E para que esse hipotético corleonês não corresse pela Little Italy, gritando, "Quero entrar na máfia", o líder da Borgata, da qual fazia parte na Sicília, lhe dava uma espécie de carta de recomendação e também enviava uma mensagem ao chefão americano sobre a chegada de tal pessoa, e o chefão, por exemplo, em Nova York decidia ele mesmo se o aceitava ou não. Além da troca de pessoal entre América e Sicília, existiam também contatos comerciais consolidados. No entanto, eram puramente a nível pessoal. Nunca existiu uma organização comum. A máfia na América é uma sociedade, a máfia na Sicília é outra.
Talvez para a organização das primeiríssimas borgatas, os italianos se dirigissem à pátria para pedir permissão, mas no período de que estamos falando, nos Estados Unidos já existia uma comunidade autônoma, e todas as discussões sobre a unidade derivam do fato de que a primeira geração de mafiosos americanos ainda tinha laços pessoais muito fortes com a Sicília, e frequentemente colaborava com os homens de honra locais. A esta altura, creio que é suficiente a parte introdutória, se assim se pode dizer, teórica. Espero que vocês tenham uma compreensão do que representava a máfia de Nova York naqueles anos, porque estamos nos movendo diretamente para o coração dos eventos e iniciando o relato do período mais turbulento da Cosa Nostra. A chamada Primeira Guerra de Máfia, ocorrida entre a gangue de Daquila de um lado e as gangues de Mina, Ciro e Morello do outro, não teve na realidade muitas vítimas e representou mais do que uma guerra mafiosa em grande escala, um conflito totalmente natural para a redistribuição do poder após o encarceramento dos principais chefões da Cosa Nostra, Giuseppe Morello e Ignazio Lupo. Daquila que depois disso obteve o controle da maior borgata de Nova York e o título de chefão de todos os chefões, encontrava-se na posição mais forte em relação às outras famílias. A família de Mina acabava de ser fundada. Os Ciro não haviam tido grande influência até então, e os Morello estavam enfraquecidos pelo encarceramento de seu chefão e por lutas internas, das quais falaremos mais adiante. Essa situação para o autoritário Daquila era um terreno ideal para estender ainda mais seus interesses, algo que naturalmente não agradou às três famílias restantes que se uniram contra ele em uma frente única. Aparentemente, o primeiro a se opor a Daquila foi Manfred Mina, e a guerra começou como um confronto entre dois clãs palermitanos, aos quais logo se juntaram as outras facções, tomando o partido de Mina. A cronologia desse conflito é a seguinte: em 1913, Daquila viajou brevemente para a Sicília, e as gangues de Mina e Morello aproveitaram a oportunidade. Durante a ausência do chefão de todos os chefões, eles eliminaram 2 de seus homens. Em 4 de novembro foi assassinado Giuseppe Fontana, e em 25 de novembro, Giuseppe Fanara. Talvez as vítimas tenham sido mais, mas devido ao fato de os assassinatos nos bairros italianos na época serem numerosos, mesmo sem as disputas mafiosas, não é possível estabelecer. Depois disso, no conflito houve uma breve pausa, causada, segundo informações não confirmadas, por um armistício entre as partes. O evento seguinte que levou os mafiosos de volta ao caminho da guerra ocorreu já em 1914, quando em maio foi morto o líder dos Morello, Fortunato Lomonte. Segundo uma das versões de sua morte, Daquila teria tido um papel, servindo a vingança fria, por assim dizer. Segundo outra, Lomonte caiu vítima de uma guerra intestina dentro do próprio clã Morello. Dentro dos Corleoneses, quase desde os primeiros dias de prisão de Giuseppe, havia crescido a tensão entre os irmãos Lomonte e os irmãos Terranova. Os primeiros, no início de seu comando, haviam se recusado a vingar a morte do filho de Giuseppe Morello e sobrinho dos irmãos Terranova, Calógero Morello Terranova, fazendo isso sem a permissão deles, dividindo assim a facção em 2 campos. Em tal situação, os Lomonte deveriam ter mostrado o máximo de diplomacia para recompor a família, coisa que obviamente não conseguiram fazer. O próximo obstáculo foi a questão dos territórios do bandido e político Joe Gallucci. Os Terranova queriam matar Gallucci e assumir o controle de suas posses. Os Lomonte, por sua vez, tinham relações próximas com Gallucci e até trabalhavam para ele como guardas. É, portanto, muito provável que Fortunato não tenha caído pelas mãos de Daquila, mas pelos esforços dos irmãos Terranova, que depois se apoderaram com alegria dos territórios de Joe Gallucci. O mesmo vale para os assassinatos dos 2 sucessivos membros da família Morello. Em 7 de outubro de 1915, foi eliminado Hipólito Greco,
que havia substituído Fortunato Lomonte como chefão, e em 13 de outubro foi assassinado Domasi Lomonte, irmão de Fortunato. Por um lado, Daquila poderia ter feito isso, que após essas mortes, consolidou definitivamente seu domínio em Nova York. Por outro, isso era vantajoso também para os irmãos Terranova, pois foram justamente eles que assumiram o comando da Borgata Morello após a eliminação de Greco e Lomonte. Seja como for, a primeira guerra de máfia foi completamente vencida por Daquila, e a família Morello, outrora poderosíssima, perdeu muitas de suas posições, motivo pelo qual no horizonte apareceu um novo predador desejoso de se apossar de seus territórios. Aos irmãos Terranova, agora à frente da família, se anunciava uma nova guerra, desta vez com outra sociedade secreta italiana chamada Camorra. A Camorra, outra sociedade criminosa secreta de origem italiana. Surgiu ainda antes da máfia, nos anos 1820 em Nápoles, e representava uma organização de ajuda mútua para os presos, estendendo depois suas atividades também para fora dos muros da prisão. A Camorra, como a máfia, tinha sua hierarquia, um ritual de iniciação, e seus métodos de ganho eram semelhantes aos dos colegas sicilianos. Nos Estados Unidos, a Camorra apareceu na virada do século XIX para o XX e se ocupava aqui de racket, jogos de azar, extorsão e tráfico de cocaína. Em Nova York, os camorristas eram significativamente inferiores à máfia, tanto em número quanto em quantidade de dinheiro ganho, não ficando para trás apenas em um componente, a crueldade. A estrutura da Camorra de Nova York, ou como também é chamada, a Camorra de Brooklyn, era um conjunto de diversas gangues não conectadas, cujos limites de uma se encontravam perto dos limites da família Morello, e por muito tempo as duas organizações coexistiram pacificamente e até de vez em quando agiram em uma frente comum. Por exemplo, o assassinato do já mencionado Joe Gallucci foi uma operação conjunta deles, assim como a eliminação de Giuseppe De Marco, cujo negócio de jogos de azar foi depois dividido entre as duas organizações. No entanto, os vizinhos napolitanos sempre olhavam com inveja para os Morello, pois os sicilianos ganhavam muito mais com seus rackets. Por isso, quando os irmãos Terranova sofreram perdas significativas na guerra contra Daquila, as gangues da Camorra decidiram se unir e atacá-lo juntos, para se apoderar de todos os empreendimentos lucrativos. Os líderes das gangues napolitanas não declararam guerra diretamente, mas elaboraram um plano quase perfeito, em que, com um sorriso amigável no rosto, queriam atrair todos os chefes dos Morello para um encontro pacífico sob o pretexto de discutir negócios comuns. Para o encontro foram convidados todos os membros-chave da família mafiosa, ou seja, os irmãos Nicolò, Vincenzo e Ciro Terranova, Stefano La Sala, Eugenio Brico e Giuseppe Pirrazzono. No entanto, por várias razões, compareceram apenas Nicola Terranova e Eugenio Brico, e isso significava que a potencial tomada de poder poderia se transformar em um longo e sangrento confronto, algo que finalmente aconteceu. Os napolitanos mataram Terranova e o Brico em setembro de 1916, desencadeando assim uma guerra com a família Morello. Depois disso, iniciaram-se as operações militares ativas, onde a Borgata mafiosa, sob a liderança dos irmãos Terranova, sofria uma clara derrota. A Camorra conseguiu matar Giuseppe Pirrazzono e assumir o controle de todos os pontos de jogo de azar, além de expulsar Ciro e Vincenzo de uma série de territórios e se apoderar da maioria dos rackets. Parecia que a família mafiosa mais poderosa poderia desmoronar definitivamente. No entanto, a ajuda chegou, e chegou de onde menos se esperava. Um ex-membro da Camorra de Brooklyn, chamado Ralph Daniela, que se escondia das autoridades fora de Nova York devido a um assassinato cometido anteriormente, e irritado pelo fato de os chefões não o apoiarem financeiramente, foi à polícia e entregou toda a organização napolitana da Grande Maã.
Ele contou sobre todos os assassinatos, sobre todos os empreendimentos ilegais e deu os nomes de todos que conhecia. O testemunho de Daniela foi tão valioso que todos os chefes e muitos membros comuns da Camorra foram enviados para a prisão por um longo período, sem conseguir desfrutar dos frutos, já ao alcance das mãos, dos territórios conquistados. Os irmãos Terranova, por sua vez, recuperaram a maioria dos rackets e finalmente puderam respirar aliviados. Eles ainda não sabiam que, literalmente um par de anos depois, a tão esperada libertação de seu meio-irmão Giuseppe Morello se transformaria não em um novo capítulo no desenvolvimento da família, mas em outro sangrento conflito. No capítulo anterior, eu disse que a família Morello era liderada pelos irmãos Terranova, mas omiti um pequeno detalhe. Não mencionei o nome de Salvatore Laiacona, a quem está ligada uma história bastante intrincada. Laiacona, aparentemente, era uma marionete de Daquila, e para ele, após a morte de Fortunato Lomonte, gerenciava o grupo que havia se separado da gangue dos Terranova. Laiacona supostamente também poderia ter estado envolvido no assassinato de Lomonte, após o que a família se dividiu em apoiadores dos Terranova e apoiadores de Laiacona. Naturalmente, quando Giuseppe Morello foi libertado na primavera de 1920, ele não ficou nada satisfeito com tal estado de coisas. Se os Terranova estavam prontos para jurar-lhe novamente fidelidade, Laiacona não pretendia fazê-lo. Por isso, já em dezembro do mesmo ano, ele foi eliminado, e a maioria de seus homens retornou a Morello. No entanto, o ex-chefão de todos os chefões havia claramente superestimado suas forças e sua influência, cometendo um assassinato não autorizado do chefe da família. Em primeiro lugar, várias pessoas de Laiacona juraram publicamente vingança pela morte de seu chefão, e em segundo lugar, por trás do assassinado, estava o atual chefão de chefões, Toto Daquila, que não tinha a menor intenção de permitir que Morello recuperasse força. Tudo isso, naturalmente, exacerbou a situação e culminou imediatamente em um conflito, hoje conhecido como a Segunda Guerra de Máfia de Nova York. Pouco menos de 6 meses após a morte de Laiacona, Daquila observou a guerra entre os apoiadores do assassinado e Morello de fora. Mas na primavera de 1921, quando ficou claro que os segundos haviam eliminado praticamente todos os primeiros, ele decidiu que era hora de intervir. Daquila, entre abril e maio do mesmo ano, reuniu a Assembleia Geral, onde, sob o pretexto do assassinato não autorizado de Laiacona, pediu a condenação à morte de Giuseppe Morello, e no decorrer de animadas discussões e debates, seu pedido foi aceito. Na lista dos condenados à morte foram incluídos também Ignazio Lupo e o mafioso Umberto Valente, muito provavelmente devido aos seus estreitos contatos com o condenado. Giuseppe soube de sua condenação quase imediatamente após ser proferida. De maio a setembro, ele conseguiu se esconder em Nova York, e em outubro, quando a situação se tornou particularmente perigosa, ele, junto com Lupo e Valente, partiu para a Sicília. E, aparentemente, sua situação era realmente catastrófica, se ele se atreveu a voltar para sua terra natal com uma condenação a 6 anos de prisão ainda não cumprida. A única possibilidade que Morello tinha de retornar a Nova York sem temor por sua vida era o amigo de Umberto Valente, chamado Nicola Gentile. Gentile era naquela época um mafioso muito respeitado, com contatos em todos os Estados Unidos. E Morello e Valente pediram-lhe para convencer os chefões de todo o país a reunir novamente a Assembleia Geral e a reconsiderar sua condenação à morte. Gentile aceitou ajudar e por um ano inteiro percorreu a América, negociando com os líderes das borgatas locais. Para entender o quanto ele se dedicou à causa, sua viagem pode ser comparada a um videogame, por exemplo, The Witcher 3, onde o protagonista, para completar uma missão, precisa encontrar uma dezena de personagens,
cada um dos quais o encaminhará a outras 2 pessoas, e para todos eles terá que completar uma quest. Gentile fez algo semelhante. Negociou e ajudou os chefões de todo o país e, no final, completou com sucesso a missão, livrando Morello da espada de Damocles que pairava sobre ele. A única condição para a revogação da condenação era que Giuseppe não teria mais o direito de ocupar o cargo de chefão da família, e por todo o tempo em que Gentile revogava a condenação à morte de Morello, e Giuseppe mesmo tentava evitar ser atingido, em Nova York não havia paz. Apesar da ausência dos condenados, pelo menos 6 pessoas morreram naquele ano no confronto entre Morello e D'Aquila, e a revogação da condenação não mudou a situação. Assim que Giuseppe retornou, seu meio-irmão e, por coincidência, novo chefão da família, Vincenzo Terranova, foi morto. Além disso, após a declaração de Morello como foragido, uma facção liderada por Gaetano Reina se separou da família, que agora estava fora de sua jurisdição. Em tal situação, Giuseppe, que não tinha o direito de liderar a Borgata, podia opor-se a D'Aquila apenas apoiando um novo movimento como chefão da família, a candidatura de Joe Masseria. Masseria, explorando habilmente as oportunidades oferecidas pela proibição, em poucos anos se transformou em uma das principais forças da máfia de Nova York. D'Aquila, vendo que seus adversários tinham um novo general, convenceu Umberto Valente a passar para o seu lado e apontou todas as suas armas para Masseria. Durante todo o verão de 1922, os contendores tentaram eliminar um ao outro. Masseria, nesse período, escapou 2 vezes da morte certa. Os assassinos atiraram quase a queima-roupa, mas Joe Boss permaneceu vivo todas as vezes. O que não se pode dizer do principal assassino de D'Aquila, Valente, que foi morto em 12 de agosto de 1922. Depois disso, os contendores se atiraram por cerca de mais um ano, mas ninguém obteve uma vantagem decisiva. Por isso, em 26 de agosto de 1923, foi criada uma grande conferência de paz da máfia, na qual se decidiu cessar o conflito e depor as armas, o que na realidade significava apenas uma passagem para um estado de guerra fria. A máfia e Morello começaram a se preparar para uma potencial retomada do confronto, aumentando o número de membros de sua família. Foi nesse momento que Joe Boss começou primeiro a aceitar na organização italianos do continente. Frank Yale, Frank Costello, que era calabresa, assim como Vito Genovese e Willy Moretti, que eram napolitanos, entraram na máfia justamente graças à Masseria. A retomada do conflito em 1928 foi em parte ligada a essa inovação de Masseria. Naquele ano, ele aceitou na família o napolitano Al Capone de Chicago, apoiando-o contra outros mafiosos locais, algo que não agradou a D'Aquila. Desta vez, do lado de Morello, se aliou também outra família de palermitanos, liderada por Manfred Mina, que após o assassinato de D'Aquila, em setembro de 1928, assumiu o controle de sua Borgata. Joe Masseria, com o apoio de Giuseppe Morello, foi eleito o novo chefão de todos os chefões. Mas como a história demonstrou, a essa ordem estabelecida foi concedido um tempo ainda menor que as anteriores. As últimas provas da máfia de Nova York estavam agora próximas. Antes de passarmos à discussão direta da Guerra Castellamarese, de suas causas, de seu desenvolvimento e de sua influência sobre a máfia em geral, quero propor que falemos um pouco sobre como a proibição influenciou a Cosa Nostra. Se na Segunda Guerra de Máfia esse contexto ainda podia ser omitido, no momento do conflito Castellamarese, o contrabando era a principal fonte de ganho das 5 famílias, e o exemplo desse negócio pode bem mostrar como a máfia mudou em quase 30 anos de presença nos Estados Unidos. E se mudou de fato. A Lei Volstead é comumente considerada para a Cosa Nostra como uma espécie de divisor de águas, após cuja adoção a máfia foi forçada a remover sua cortina de ferro
e a começar a colaborar com os gangsters de outras nações. No entanto, isso não é totalmente verdade. Em primeiro lugar, já antes da proibição, os mafiosos já colaboravam com bandidos de origem não siciliana. Por exemplo, o próprio Giuseppe Morello, nos primórdios de sua carreira, envolvia os irlandeses na distribuição de notas falsas, e Joe Masseria, por sua vez, colaborava com os gangsters judeus, o que é confirmado por informações de um informante chamado Salvatore Clemente. E não se deve esquecer que foi justamente Masseria quem introduziu a prática de aceitar italianos continentais na máfia. E, em segundo lugar, alguns chefões, mesmo durante a proibição, agiram exclusivamente em parceria com seus conterrâneos e mantiveram essas preferências mesmo após sua abolição. Isso se devia ao fato de que a máfia na América nunca foi uma estrutura monolítica. Por exemplo, em Nova York existiam 5 famílias, e cada uma delas era uma organização separada com sua própria gestão. E todos os órgãos comuns que estavam acima delas, se fizermos uma analogia com uma instituição legítima de poder, não eram executivos, ou seja, de gerenciamento, mas sim uma mistura de judiciários e legislativos, ou seja, a Assembleia Geral e mais tarde a Comissão tinham o direito de resolver as controvérsias, não de dar ordens. Portanto, quando dizemos que a máfia, durante a proibição ou em qualquer outro momento, sofreu mudanças significativas em sua estrutura, devemos primeiro verificar se isso afetou todas as famílias, e só então tirar conclusões sobre a tendência geral. E quanto à colaboração com outras nações, não se pode dizer que o veto ao álcool tenha forçado todos os mafiosos indistintamente a trabalhar com não-italianos. Em grande parte, essa decisão dependia do chefão de cada borgata individual. Por isso, por exemplo, Masseria, que depois de 1923 aceitou na família muitos membros já com sua equipe, dava aos seus homens uma relativa liberdade na escolha dos parceiros, desde que enviassem regularmente sua parte. Já Maranzano, ao contrário, conduzia seus negócios na maioria das vezes com os sicilianos e desejava que seus homens seguissem o mesmo exemplo. Disso, não se pode dizer que a proibição foi um período em que ocorreram mudanças definitivas nessa questão. Pode-se apenas dizer que ela lançou a semente de uma ideia que no futuro cresceria naquilo que agora conhecemos como parceiros da máfia, e que de alguma forma, após algumas décadas, seria aceita pelos chefões de todas as famílias. A segunda questão importante a discutir é o quão forte era o conglomerado dos contrabandistas de bebidas alcoólicas, e se era verdade que existia um acordo geral entre os maiores gangsters de todo o país. O principal argumento a favor da existência de uma organização unitária dos principais bootleggers da América é a referência a um encontro nacional de gangsters em 1929, em Atlantic City, onde foi alcançado um acordo de colaboração. No entanto, pesquisadores modernos, consultando a imprensa e os arquivos daqueles dias, desmentiram tais afirmações e descobriram a verdadeira razão do encontro. Na realidade, esse congresso foi convocado apenas para resolver as divergências entre os líderes das gangues de Chicago e não estava de forma alguma ligado a outras cidades. E um conglomerado geral de bootleggers em nível nacional nunca existiu. Os gangsters se uniam em alianças para expandir seus interesses, mas estas não se estendiam a cobrir todos os Estados Unidos. Além disso, é preciso entender que existiam 2 tipos principais de atividades no negócio ligado ao álcool ilegal: a produção própria no território dos Estados Unidos e a importação de contrabando de mercadorias do exterior. E em cada um deles existiam suas próprias alianças e acordos, muitas vezes não intersetoriais. Como se depreende do que foi dito anteriormente, a máfia nos primeiros 30 anos de sua existência nos Estados Unidos não sofreu mudanças estruturais. A hierarquia e o sistema de resolução de controvérsias
que haviam surgido nos primórdios de sua aparição, funcionavam também no momento da Guerra Castellamarese. Cada família, como era uma unidade independente, assim permaneceu, o que levou cada borgata individual ao seu próprio caminho de desenvolvimento. E em grande parte a futura criação da comissão foi realizada justamente para que cada visão sobre o desenvolvimento geral fosse ouvida, e o processo de evolução individual de cada família prosseguisse sem a interferência de membros externos da máfia. A comissão era necessária, pois as estruturas independentes chamadas famílias, das quais a máfia é composta, desde os tempos de Daquila começavam a sofrer de cada novo chefão de todos os chefões, pressões e tentativas de gradual redução de sua independência. Isso estava ligado não tanto ao fato de que esse cargo conferia poderes ilimitados, como eu disse, o chefão de chefões desempenhava um papel de juiz, não de líder gerente, mas ao fato de que as pessoas que ocupavam essa posição eram simultaneamente também os chefões das mais poderosas borgatas do país, e além disso, por índole, eram autoritárias e dominantes. Por esse motivo, com suas ações, começavam a desvirtuar o papel original do chefão de todos os chefões, o que levou à Guerra Castellamarese e à substituição desse título por um órgão colegiado representado pela comissão. Antes de iniciar a discussão direta da guerra, reitero mais uma vez que as tentativas de consolidação do poder em uma só mão não estavam ligadas à posição de chefão de todos os chefões e ao seu papel, mas ao fato de que os líderes das famílias mais poderosas do país, em tempos diferentes, procuravam expandir ao máximo sua influência. Masseria, por exemplo, começou a fazê-lo muito antes de obter seu título, e naturalmente não parou depois. Joe Boss, após o assassinato de Daquila, liderava a borgata mais forte de Nova York, o que lhe só permitia ditar suas regras do jogo, que ele tentou estender também a outras cidades, apoiando nelas facções aliadas. Naturalmente, tal situação não poderia agradar a todos, e no final, um grupo de mafiosos liderado por Salvatore Maranzano se opôs à Masseria. Esse confronto recebeu o nome de Guerra Castellamarese. As sementes desse conflito fincam suas raízes no momento em que Masseria apoiou Al Capone contra os Joey Aiello, em Chicago. Muitos não gostaram que Joe Boss tivesse se aliado ao napolitano, mas um confronto aberto não explodiu. Então, em Nova York, em fevereiro de 1930, foi assassinado o chefão mafioso Gaetano Reina, que controlava a maioria dos lucrativos rackets no comércio. E embora essa morte pudesse estar ligada à concorrência no setor de Reina, a comunidade mafiosa a interpretou como uma jogada de Masseria, com a qual ele se apoderou das atividades de Reina, já que Giuseppe Pinzolo, que o substituiu, era muito mais propenso à colaboração. Com essa ação, Joe Boss criou o primeiro inimigo na pessoa de Tommaso Galliano, que pouco depois deporia Pinzolo. Depois disso, Masseria, não vendo uma oposição imediata e considerando a eliminação de Reina uma jogada vitoriosa, tentou obter influência em Detroit, onde a apoiaria na luta pelo poder os Castellamareses, que em maio de 1930 assassinariam Gaspare Milazzo. A morte deste último desencadearia a adesão de outra facção contra Masseria. Milazzo, antes de partir para Detroit, residia em Nova York e era membro de uma família local, formada por seus conterrâneos de Castellammare del Golfo, que se tornaram o segundo inimigo de Joe Boss nessa guerra. A morte de Milazzo provocou indignação entre os Castellamareses de Nova York. Por causa disso, o chefão da família, Nicola Ciro, que não queria lutar com Masseria, retirou-se voluntariamente, deixando o posto de chefe para Salvatore Maranzano. Maranzano, sendo um mafioso de alto escalão na Sicília, após se mudar para os Estados Unidos em meados dos anos 1920, foi forçado a iniciar sua carreira do zero, e é provável que também aqui quisesse alcançar alturas significativas. Para ele, portanto, a guerra com Masseria
não foi apenas uma forma de vingar um conterrâneo, mas também uma oportunidade, em caso de vitória, de ascender ao topo da máfia americana. Maranzano preparou o primeiro golpe por cerca de um mês após obter o título de chefão. Nesse período, ele conseguiu comprar armas e aceitar novos membros na família. O primeiro alvo escolhido foi Giuseppe Morello, que era chamado de o Cérebro e o estrategista de Masseria. Maranzano acreditava que as ações de Joe Boss eram dirigidas pelo cardeal cinzento Morello e que, matando-o, a vitória seria apenas uma questão de tempo. E como se descobriria mais tarde, em parte ele tinha razão. Em agosto de 1930, Morello será morto em seu escritório pelo assassino Sebastiano Domenico, e um mês depois Tommaso Galliano matará a marionete de Masseria, Joey Pinzolo, e, assumindo o poder na família Reina, passará para o lado de Maranzano. Masseria respondeu a isso em outubro com o assassinato em Chicago, por meio de Al Capone, dos Joey Aiello, o que em princípio foi inútil, pois apenas um mês depois ele perderia seu mais forte aliado em Nova York. Em novembro, Manfred Mina e Stefano Ferrigno serão mortos, e os novos líderes dessa família passarão para o lado de Maranzano. Isso significava que 3 das 4 famílias de Nova York estavam contra Joe Boss. Outra, sob a liderança de Proface, mantinha a neutralidade, e ele mesmo havia perdido uma pessoa-chave na pessoa de Morello. Entre a máfia americana, começava a se difundir a clara sensação de que ele não conseguiria sair vitorioso. Por isso, entre o final de 1930 e o início de 1931, foi organizado um encontro em Boston, durante o qual Masseria foi destituído do título de chefão de todos os chefões, confiando temporariamente o papel ao líder local, Gaspare Messina. Nessa reunião, foi também convocada pela primeira vez a comissão, composta por Gaspare Messina, Nicola Gentili, Vincent Troia, Giuseppe Siracusa e Salvatore Alaverde. A eles foi confiada a missão de regular o conflito e pôr fim à guerra. Masseria, prevendo já sua derrota, ficou satisfeito em depor as armas. Ele propôs também à comissão sua degradação a soldado, se isso ajudasse a resolver a questão. Maranzano, além disso, sob o pretexto de temer prisões, forçou seus homens a se desarmarem, o que provocou neles uma tempestade de indignação. Além disso, Masseria se afastou significativamente de seus homens, passando a maior parte do tempo recluso em casa. Em suma, com essas ações, ele não deixou a seus subordinados nenhuma escolha. Nenhum deles queria ser fuzilado, apenas porque seu chefão havia ordenado que não se defendessem. Além disso, justamente no mesmo período, Maranzano declarava querer a cabeça de Joe Boss, e que depois não tocaria nos outros. Não é de surpreender que em tal situação os homens de Masseria, liderados por Charles Luciano, estipularam uma aliança às suas costas com Maranzano e em 15 de abril de 1931 assassinaram Joe Boss em troca do fim da guerra. Até pouco tempo atrás, acreditava-se que após a queda de Masseria, Maranzano havia instituído as 5 famílias de Nova York e dado o primeiro passo na criação da Cosa Nostra moderna. Mas no momento, pesquisadores demonstraram que a estrutura das famílias existia muito antes disso, sobre o que de fato falamos no início do vídeo. E a própria afirmação sobre isso nasceu das palavras de Wallach, que descreveu um encontro no Bronx após o fim da guerra, onde foram apresentados os chefões das 5 famílias. Na realidade, esse procedimento não era um ponto de partida, mas apenas uma forma de apresentar os novos membros, como Wallach naquela época, ao sistema já consolidado. As únicas modificações introduzidas após esta guerra foram a proibição de dupla filiação para um indivíduo, tanto na América quanto na Sicília, um fenômeno não raro no passado, e o bloqueio do recrutamento de novos membros. Agora as famílias podiam aceitar pessoas apenas em substituição de quem havia se retirado dos negócios, a fim de evitar no futuro situações em que o chefão da Borgata
decidisse aumentar sua própria influência em detrimento de novos membros. No mais, tudo permaneceu em seu devido lugar. Simplesmente agora, no lugar de Maceria, a família era liderada por Luciano, no lugar de Mina, Frank Scalici, que após o assassinato de Maranzano seria substituído por Vincent Mangano. E Maranzano seria então substituído por Joe Bonanno. Tommaso Galliano e Joe Profaci, por sua vez, permaneceriam em seus postos, e Maranzano, até sua morte, para a qual há diversas razões, ocuparia o cargo de chefão de todos os chefões. A primeira razão para a eliminação de Maranzano foi que, após sua vitória, ele continuava a viver em guerra. O último chefão de todos os chefões não confiava em seus ex-adversários e, apesar de sua promessa de enterrar a arma da guerra em troca da morte de Maceria, planejava eliminá-los. Em sua lista de eliminação, entre outros, figuravam nomes como Al Capone, Lucky Luciano, Frank Costello, Joey Adonis, Willie Moretti, Dutch Schultz e Vito Genovese. A segunda razão era que Maranzano havia se intrometido no racket da indústria têxtil, onde Luciano já trabalhava em colaboração com Louis Lepke Buchalter. Luciano e Lepke apoiavam um líder sindical, enquanto Maranzano apoiava outro, o que causou um conflito de interesses e poderia ter custado a Luciano um lucrativo racket. No final, essas duas razões, ocorridas aproximadamente no mesmo período, se sobrepuseram e forçaram Luciano a urdir uma nova conspiração. E em setembro de 1931, o último chefão de todos os chefões, Salvatore Maranzano, foi assassinado em seu próprio escritório. Depois disso, Luciano demonstrou aos outros mafiosos a existência da lista de eliminação, e com base nisso sua ação foi aprovada. A abolição do título de chefão de todos os chefões e a subsequente comissão, criada após a eliminação de Maranzano, como vocês provavelmente entenderam, não foi inventada por Luciano. Em primeiro lugar, já existiam formas anteriores de resolução colegiada das questões chamadas Conselho e Assembleia Geral, das quais falamos na primeira parte, e em segundo lugar, algo semelhante já havia sido realizado durante a Guerra Castellamarese, como eu disse anteriormente. Ou seja, a comissão não é uma inovação revolucionária descida do céu a Luciano, mas apenas uma reforma de um sistema já existente que foi aperfeiçoada. A Assembleia Geral não era tão fácil de convocar. O Conselho tinha poderes limitados e o chefão de todos os chefões era, como a história demonstrou, extremamente subjetivo. Por isso foi criada uma comissão composta pelos chefões das famílias mais poderosas do país, que era fácil de convocar, podia resolver qualquer questão e, além disso, era composta por mais pessoas, o que reduzia a subjetividade das decisões. E sim, a comissão não era um órgão de gestão, era um órgão de resolução de questões comuns. Os negócios individuais das famílias permaneciam para elas a portas fechadas. Na primeira composição da comissão entraram os chefes das 5 famílias de Nova York, assim como Al Capone de Chicago e Frank Milano de Cleveland. E outra questão que é simplesmente necessário discutir é o posicionamento da Guerra Castellamarese e dos assassinatos de Maceria e Maranzano como uma batalha entre a nova e a velha escola, os mafiosos americanizados contra os tradicionalistas. Em primeiro lugar, um dos argumentos a favor disso é a criação da comissão como uma inovação revolucionária da nova escola, coisa que acabamos de refutar. Em segundo lugar, nenhum dos participantes dos eventos, que depois os descreveu em sua biografia, posicionou o conflito dessa forma. E em terceiro lugar, não é totalmente claro quem deve ser considerado tradicionalista e quem americanizado. Se tomarmos Luciano como exemplo de gangster americanizado, como calcular o tradicionalista? Pela idade? Bem, Luciano no início da guerra tinha pouco mais de 30 anos, mas Joe Bonanno, que é considerado um tradicionalista, ainda não tinha 30.
Ou talvez devamos defini-los com base em visões progressistas? Então, Masseria, que primeiro começou a aceitar não-sicilianos na organização, não é mais um tradicionalista que foi eliminado pelo americanizado Luciano. E assim se descobre que esses conceitos são muito vagos e se adequam mais a títulos pomposos do que à vida real. Em cada membro da máfia havia tanto o tradicional, ou seja, o respeito às regras da organização, nascidas dezenas de anos atrás, quanto o americano, ou seja, a busca de atividades ilegais no modelo do negócio e do ganho. E toda essa divisão não é outra coisa senão uma tentativa de enquadrar uma história mais bonita. A história da máfia inicial não se trata de uma pessoa que mudou tudo, e não se trata da luta do velho contra o novo. É uma evolução gradual e a busca de um sistema ótimo, através de erros e dezenas de litros de sangue derramado.